Legal. Boa noite a todos e a todas. Um prazer estar aqui para anunciar com essa minha voz de quem está se recuperando, sei lá do quê. É um prazer estar aqui para anunciar a presença da minha querida colega, doutora Micaela Fernandes, minha colega do Coletivo de Mulheres Estudiosas do Direito Civil do Brasil, as civilistas, assim como a doutora Viviane. Vou ler o currículo da doutora Micaela, que muito nos honra, e depois eu te convido formalmente, né? A doutora Micaela é doutora em Direito Civil pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestra em Direito de Empresa e Atividades Econômicas e em Direito Internacional e da Integração Econômica pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é pós-graduada em Direito da Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, é graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, advogada, professora, parecerista, integrante do Corpo de Árbitros da Câmara de Mediação e Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas. Ela é membro da Comissão de Planejamento Patrimonial e Family Office da OAB e da Comissão de Direito de Concorrência da Seção da OAB do Rio de Janeiro. É membro fundadora da Associação As Civilistas e associada ao Instituto Brasileiro de Responsabilidade Civil. Além disso, atua como advogada e é sócia do escritório Paiva e Leone Advogados Associados. Recebamos, então, com muito carinho a doutora Micaela. Boa noite. Sotaquinho carioca. É uma alegria voltar ao Paraná e conhecer Toledo, que eu não conhecia. E estou sendo muitíssimo bem recebida. Queria agradecer a todos com quem já falei. Quero começar agradecendo especialmente a doutora Silvia Matei, da UAB Paraná. Bastidores. Aproveito também para agradecer imensamente a professora Maísa Nodari, em nome da PUC, em toda a comunidade, na verdade, em nome não só da PUC, mas de toda a comunidade, da UAB, e de todo o evento, né? Tem uma reunião de esforços aqui, tem um coletivo aqui, então, em seu nome, eu queria agradecer a todos. Enfim, muito obrigada pelo gentil convite. Eu estou aqui para trocar com vocês algumas impressões, algumas reflexões sobre o planejamento sucessório. Esse tema ganhou muita projeção, especialmente a partir da pandemia da Covid, em que as pessoas perceberam que a morte chega, né? E, mais recentemente, com a reforma tributária, que alterou a regulação do ITCMD, um imposto de transmissão causa-mortes. E, mais ainda, agora a gente tem, talvez, aí a possibilidade da reforma do Código Civil, que também altera bastante, não só a matéria de... Bom, toda a matéria. O projeto é praticamente um projeto de um novo Código Civil, são 1.122 artigos alterados, né? Então, altera significativamente a matéria de sucessões e também empresarial. O que me traz aqui, né? O tema do planejamento sucessório, que é, enfim, o que eu escolhi tratar, ele pode ser visto justamente sob muitos olhares, muitas perspectivas, tá? Sob a perspectiva, naturalmente, do próprio autor da herança, que está fazendo aquele planejamento, e que pode querer desejar planejar tanto em relação a aspectos existenciais, cuidados de saúde, enfim, desejos existenciais mesmo, e patrimoniais, conforme seus próprios interesses e valores. Mas eu também posso olhar esse tema a partir da perspectiva não apenas do autor daquele planejamento, mas de todos os afetados pela sucessão. E aqui eu não me refiro somente à família, não. Eu também posso considerar, se o autor for um empresário, se ele tiver parceiros nos seus negócios, a perspectiva desses terceiros, desses parceiros, sócios com quem o autor se relaciona e que vão ser afetados pelo seu falecimento. Tá? Então, independente da parte interessada, além disso, a gente pode também ter, fazendo um recorte dessa análise, um exame sobre perspectivas diferentes do direito. A gente pode olhar mais sobre uma perspectiva de direito civil, mais sobre uma perspectiva de direito empresarial ou direito tributário. E o que eu tento trazer aqui hoje, esta noite, para a gente pensar, é um pouquinho de civil e empresarial, pensando muito até na minha experiência profissional. Obrigada, fica mais próximo. Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo? Ótimo. Daí, minha ideia de trazer esse tema com um recorte. Tá? Pensei em
fomentar aqui reflexões sobre esse olhar, um prisma que não é usualmente pensado, ao menos não à primeira vista, porque a gente normalmente pensa em planejamento, como eu disse, a partir da perspectiva do autor, mas pensando a partir da relação profissional que ele tem dentro de um ambiente de negócios. Obviamente, em relação ao autor, que é a pessoa tomada em referência sempre em qualquer planejamento, qualquer pessoa vai ser um terceiro. A família, um filho vai ser um terceiro. Mas, quando eu penso no terceiro aqui, quando eu estou me referindo aqui em terceiro, eu estou pensando principalmente nesses sócios, nesses potenciais parceiros desse autor de herança. E aqui eu me refiro a pessoas especificamente que tenham relação em bases societárias, né? Uma organização efetiva para a produção de uma atividade econômica com fins lucrativos. Desde já, eu também quero fazer uma ressalva, eu tenho que fazer alguns recortes, a gente vai recortando o discurso, né? Embora seja intenção trazer uma perspectiva societária, mais empresarial, e até pelo tempo limitado, eu não poderia falar de todas essas perspectivas, eu não vou falar do empresário individual e eu não vou falar da sociedade unipessoal. Eu realmente quero pensar nesse terceiro que é afetado numa sociedade pela morte de um dos sócios. Tá? Obviamente, a gente pode pensar nisso, que também esse terceiro pode ser também um membro da família e, segundo dados do IBGE, mais de 90% das empresas do Brasil são empresas familiares. Mas a gente pode pensar como terceiros independentes, não só porque há sócios não familiares em muitas das sociedades, mesmo nas sociedades familiares, mas também porque muito do que eu vou trazer se aproveita mesmo em relação a membros da família que não vão ser vistos na perspectiva societária apenas como herdeiros, potenciais herdeiros, mas como sócios afetados num negócio específico. Tá? E ainda também fazendo aqui um habeas corpus preventivo, eu não vou falar especificamente de holding como uma estrutura societária possível. Tá? O que eu vou abordar é o ponto de vista dos sócios, que não tem essa relação familiar com o autor da herança, e é sempre bom lembrar que ou o ponto de vista da própria sociedade. É sempre bom lembrar que a sociedade ela é autônoma em relação à pessoa dos seus sócios. Isso foi, inclusive, reforçado pela Lei da Liberdade Econômica, né? Com a inserção lá do 49A, prevendo especialmente a autonomia da sociedade, do patrimônio da sociedade em relação aos sócios. Tá? E a gente tem que pensar nessa situação de autonomia que cada um tem e de interesses que cada um desses sujeitos tem, inclusive a própria sociedade. Tá? Embora esses terceiros possam ser muito próximos do autor da herança, possam ter, eventualmente, até uma convivência mais próxima do que alguns parentes, tá? Eles vão ser também afetados. E o meu ponto é justamente que eles não devem deixar de ser contemplados num planejamento sucessório, quando a gente está falando de um planejamento sucessório de uma pessoa que lida num ambiente empresarial. Tá? Então, a perspectiva que eu estou tomando sempre vai ser de uma estrutura societária criada genuinamente para uma conjugação de esforços de capital, para o desenvolvimento de uma atividade econômica organizada, com base em relações negociais não familiares. E nessa estrutura, a preocupação dos sócios vai ser sempre com a morte de um deles, com a possível entrada, talvez, de um herdeiro no lugar, um elemento estranho na sociedade em relação àquela configuração original. Para ilustrar a minha fala, eu vou trazer uma alegoria, uma referência aqui da nossa história futebolística. Eu sei que a maioria que é mais nova não vai ter essas referências especificamente, mas eu acho que essa história ela é muito boa, ela é usada em muitos casos. Então, reza a lenda que na Copa da Suécia, de 58, durante uma preleção do Jogo do Brasil, com a ainda existente União Soviética, o técnico, que era o Feola, chamou os jogadores, reuniu a equipe e combinou com eles. Então, combinou. Vou pegar uma cola aqui, porque eu não vou nem saber o nome dos personagens, porque eu também não era nascida. Ele disse para Newton Santos, Zito e Didi deveriam trocar passes curtos, distrair adversários, Vavá deve puxar a marcação, vem pela esquerda, troca de passo, chega para a direita, passa para umas olas, vem do centro e marca o gol. E disseram que o Garrincha, a lenda do futebol brasileiro, que não estava prestando muita atenção, não estava dando muita bola, perguntou, beleza, entendi, mas já combinaram com os russos essa jogada? E é exatamente isso. E essa frase, ela é antológica, ela é muito referida, porque ela é muito, inclusive, usada por economistas para explicar, e explica muito didaticamente, a teoria dos jogos, que fala que, justamente, num ambiente que a colaboração e competição, ao mesmo tempo, as escolhas que a gente toma na nossa vida, em relação aos nossos interesses, elas dependem também da consideração das escolhas feitas pelos terceiros
em busca de otimização de resultados. Ou seja, não basta a gente planejar conforme o nosso interesse se a gente não considerar também o que os outros podem fazer a partir das nossas decisões. A gente sempre tem que considerar isso. E, numa sociedade, isso é inevitável. E é exatamente isso. É um ambiente que é, ao mesmo tempo, colaborativo, de esforço e capital, mas é também um ambiente de competição, de interesses ali individuais que se somam naquele jogo que se forma a sociedade. Tá? Então, essa história evidencia um pouco essa impotência de decisões que podem ser racionais, super racionais, bem informadas, mas meramente unilaterais. Tá? Essa teoria ela pode ser aplicada, na verdade, em muitas situações, esse exemplo do Garrincha, para a ciência política, para questões militares, economia, mas eu acho que para a questão do planejamento societário em ambiente, sucessório em ambiente societário, acho que ela é um ótimo exemplo. Justamente no caso de relações societárias, em que os sócios têm, por um lado, esse objetivo e interesse comum de promoção e desenvolvimento, crescimento, para a partilha dos resultados, lógico, tanto de natureza patrimonial, puramente patrimonial, mas também existencial, porque o lugar de trabalho é também um lugar de realização existencial, lógico, né, de satisfação pessoal, que a gente vai ver a aplicação dessa teoria muito bem. Tá? Então, com essas ideias básicas em mente, a gente pode pensar melhor nos mecanismos e instrumentos jurídicos que podem ser utilizados em busca de uma otimização de resultados, de um planejamento eficiente, tanto para o autor da herança, quanto para os herdeiros e também para a sociedade e para os sócios, porque se eles não forem levados em consideração, essa confusão pode acontecer e o desejo de quem fez o planejamento, por melhor que tenha sido feito, não vai funcionar. Tá? Então, o planejamento sob a perspectiva societária ele vai se ocupar de questões que podem aparecer durante, na verdade, todo o curso da vida da sociedade e que se conectam com a vida de cada um dos sócios. Obviamente, dependendo da importância do papel que cada sócio tem, isso tem uma consequência diferente para a sociedade. E também com a morte do sócio. Então, quando a gente pensa, inclusive, em sucessão na sociedade, a gente pode pensar causa morte, mas não só. A gente pode ter entrada e saída, a gente pode ter configurações diferentes de sucessão numa sociedade. Bom, quando não realizado esse planejamento em perspectiva societária, no caso da morte de um sócio, o intérprete vai ter que, de alguma forma, encontrar uma saída para qualquer problema que apareça a partir do falecimento de algum dos sócios. Né? E essa saída não necessariamente vai ser aquela prevista pelo autor da herança, por exemplo, num testamento, por mais que o testamento seja um documento válido, perfeito, ele não tem nada de errado, só que, ao não considerar certas circunstâncias da sociedade, talvez não funcione. Então, é possível que uma pessoa até disponha perfeitamente do destino da sua participação em determinada sociedade, mas, sem combinar com os russos, portanto, os sócios, não há como assegurar a eficácia desse planejamento. Tá? Ele contribui, no final, um planejamento pensando nisso tudo para evitar conflitos entre os sócios, entre as famílias, dentro da família e entre os sócios e as famílias, e evita perdas patrimoniais para contemplar posições e interesses distintos que se conjugam. Voltando ainda em recortes de perspectiva, a gente pode pensar também, quando pensa em planejamento, sobre uma perspectiva mais patológica, em que a gente vai considerar situações de riscos de deslealdade patrimonial entre os sócios, desconfiança, ou entre os sócios e os familiares, principalmente alguém novo que chega. E, nesse contexto, a gente tem algumas, sim, situações de preocupação, por exemplo, de fraude contábil, de não lançamento ou omissão de negócios que podem gerar um retorno positivo, ocultação ou distribuição irregular de lucros, simulação de despesas, esvaziamento do patrimônio. Tudo isso tem que ser enfrentado e é enfrentado, naturalmente. A gente tem também um reforço disso também com a Lei da Liberdade Econômica, lá no artigo 50 do Código Civil, tratando da desconsideração da personalidade jurídica em função de desvio de finalidade, confusão patrimonial. Tem alguns remédios no direito para essas situações, mas eu não quero tratar exatamente dessa situação. Eu prefiro tratar aqui das situações de normalidade, não patológicas, tá? Não ligadas a ilícitos, atos abusivos, mas que também exigem muita atenção. Obviamente, mesmo adotando soluções em conformidade legal, perfeitamente, conformidade com boas práticas de governança, a gente sabe que quanto melhor a gente se preocupar com todas essas questões de prevenção, elas naturalmente já vão ser realmente prevenidas. Então, eu não vou tratar necessariamente aqui de problemas de deslealdade e soluções corretivas para esses problemas de deslealdade,
mas eu quero tratar de situações normais que elas, por si só, já podem causar bastante estresse entre todas essas partes envolvidas. Então, considerando todas essas variáveis, as soluções possíveis em relação às dúvidas que podem aparecer, tem que se considerar, num bom planejamento, algumas variáveis, entre elas a natureza e o porte do empreendimento, que contribuem, por sua vez, para a definição do tipo societário, e ao definir o tipo societário, a gente atrai uma disciplina jurídica específica, uma legislação de regência. E hoje, a gente pensando nas duas figuras principais societárias que a gente tem no direito brasileiro, de longe, as mais comuns são a sociedade limitada e a sociedade anônima, que têm estruturas diferentes e que, portanto, apontam caminhos diferentes, né? O planejamento também depende, em alguma medida, das formas possíveis de organização familiar também que cada sócio vai ter em suas próprias vidas privadas. Tá? O advogado acaba tendo, e que o meu olhar é de advogada, porque, enfim, eu advogo, ele acaba se envolvendo em muitas questões, ele tem que se informar não apenas sobre o presente, mas também projeções pessoais e profissionais dos sócios para o futuro, para antever possíveis soluções. E pensar, por exemplo, em empresas familiares, pensar, bom, será que tem algum filho que teria condições, tem que ser formado para isso, tem que ser preparado para isso, tem uma cultura para isso? Tem várias variáveis aí, né? É uma premissa que não pode ser esquecida, e também aqui qualquer patrimônio dos sócios e da sociedade são distintos, a gente já falou sobre autonomia, mas também tem, por um lado, cada um por si, uma perspectiva, uma natureza unitária, no sentido de que ele é composto por um conjunto de direitos, mas também de deveres. E também, além disso, não é estático, ele é dinâmico, no sentido de que as situações patrimoniais, elas estão sempre, diariamente, sujeitas a variações. Elas mudam a cada dia conforme fatos da vida, né? Então, por abstração, é óbvio que a gente, quando faz um planejamento, tira uma fotografia daquele momento, uma situação patrimonial de uma sociedade ou de uma pessoa a qualquer tempo, assim como a gente faz no falecimento, né? Inclusive, a lei brasileira se presume ao prever a transmissão imediata dos bens do autor da herança aos seus herdeiros. Mas, mesmo diante dessa abstração necessária para a gente ter algo em que se basear, a gente tem que saber também que o valor da participação na sociedade nunca vai ser de verdade estático, né? Essa afirmação ela é especialmente relevante quando a participação do sócio falecido, aí eu estou falando não apenas do seu percentual na sociedade, mas a sua forma de atuação na sociedade, é determinante para o próprio valor da sociedade. Por exemplo, o impacto da morte ele pode ser muito diferente quando o autor da herança, o sócio que falece, contribui de maneira decisiva para a geração de valor, seja por meio das atividades que desenvolve dentro da sociedade, seja pelo investimento financeiro, ok, mas também pela atividade de gestão, seja pela sua capacidade de captação de clientela, ou pela importância do nome na sua relação, por exemplo, com fornecedores ou com clientes. Em todas essas situações, o fato da morte pode afetar não apenas as relações societárias internamente, e também as famílias, mas a própria dinâmica das interações empresariais daquela sociedade, e o valor dessa dinâmica com terceiros, com repercussão imediata no valor patrimonial da sociedade. E, de certa forma, indireta, a gente pode assim dizer, no valor de cada participação societária. Com o falecimento, há um potencial conflito de interesses na definição de valores que vão ser partilhados, afinal de contas, que pode ser, no mínimo, de natureza bilateral, se a gente pensar, de um lado, os herdeiros e, de outro, os sócios remanescentes, mas pode ser plurilateral, porque a gente pode ter os sócios brigando entre si, a gente pode ter os herdeiros discutindo entre si sobre o que vale e o que não vale, quem vai ficar com cada parcela. E, além disso, a gente, voltando à questão do tipo societário, dependendo da forma pela qual a sociedade se organiza, e da perspectiva lei de regência, é possível controlar de forma mais ou menos acentuada a transmissibilidade das ações, ou das cotas, a gente pensando na sociedade limitada, né, das participações societárias, genericamente falando, com impacto tanto para os herdeiros quanto para os sócios. A escolha do tipo societário, portanto, importa e depende de uma série de fatores, entre eles ligados a regras de governança, transmissibilidade, por exemplo, custos de manutenção, registros na sociedade anônima fechada, por exemplo, o registro da propriedade fica nos livros societários, arquivados na sede da sociedade, e não precisam estar expostos, abertos no contrato social que é arquivado na junta comercial. O que pode ser interessante para algumas situações, para preservar uma posição acionária de um acionista, por exemplo, que não queira tanta exposição. Então, assim, as razões pelas quais as pessoas escolhem um tipo societário ou outro são muito variadas. E quando a gente entende o que a pessoa está buscando, ou o que os sócios estão buscando quando se organizam, isso vai determinar também a escolha do tipo societário e
perspectiva de atrair uma certa legislação de regência. Tá? Nas limitadas, claramente, as sociedades, o modelo, né, o tipo societário mais adotado na nossa prática, as sociedades têm um regramento pensado para relações mais pautadas em pessoalidade e, por isso mesmo, tradicionalmente referidas como sociedades de pessoas, embora isso hoje em dia a gente não faz, tecnicamente a gente não faz essa distinção tanto, e a transmissibilidade normalmente é menor, porque é uma sociedade em que a relação interpessoal importa mais. Tá? Já nas sociedades anônimas, por exemplo, elas são desenhadas para aglutinação de capital, acima de tudo, são pensadas mais como sociedades de capital, mas, justamente por causa disso, também para circulação de capital. Então, o pressuposto é de transmissibilidade, como, inclusive, já expressamente previsto na lei das SA, né? No artigo 36, a gente tem expressa vedação a qualquer limite estatutário que pretende estabelecer uma vedação à transferência de ações. E ela pode acontecer, mas ela vai ser sempre excepcional, e nas companhias abertas, inclusive, é realmente vedado. Nas companhias fechadas é possível estabelecer alguns limites pontuais, e nas abertas é impossível. Você não pode estabelecer. Então, na prática, os instrumentos jurídicos mudam e mudam a força da vontade dos sócios, o que eles planejaram, voltando, a gente está pensando numa aula de planejamento sucessório. Né? Nas limitadas, o usual é que as regras consensuais acabem ficando previstas nos próprios atos constitutivos, no contrato social, portanto, embora possa haver também alguma estipulação fora sobre um tema específico de planejamento, especialmente quando você estabelece como legislação supletiva de regência, como previsto no nosso Código Civil, as normas da sociedade anônima. Se os sócios, na limitada, nada estabelecerem, de qualquer forma, vai haver alguma regra, né? Porque a lei brasileira prevê aqui algumas situações, alguma regra já existe, de qualquer forma, na lei. Tá? Então, nos termos hoje do artigo vigente, embora a gente saiba que na reforma do Código a previsão de mudanças nesse sentido, a gente tem o 1028 do Código Civil, que é o grande dispositivo de referência para esse tema, até. A cota, ela não vai ser liquidada se o contrato social nada dispuser. Se ele dispuser expressamente, a cota vai ser liquidada. Dependendo do impacto do falecimento para a sociedade, pode apenas haver a dissolução parcial, mas dependendo, se aquele sócio é muito importante para a sociedade, seja pelo nome, seja pelo que ele exerce, acaba havendo, sim, a dissolução total. A regra da dissolução total, inclusive, era a regra da previsão ainda com base no Código Civil 16, com base na sociedade de responsabilidade limitada do decreto do início do século XX, né? Mas essa hipótese é hoje possível, ok, mas ela não é regra. A regra hoje é dissolução parcial, com liquidação apenas da cota daquele sócio falecido, apuração de haveres e entrega do valor correspondente aos herdeiros. Tá? Mas, enfim, em regra, essa é a dissolução parcial. Pode também não ocorrer se prevista a transferência das cotas a um sócio remanescente. Então, por exemplo, um sócio remanescente poderia adquirir, aí seria como se fosse o equivalente a um contrato de cessão de cotas, né? E o sócio vai pagar diretamente aos herdeiros. A operação, na prática, funciona como um contrato, um M&A, né? Isso pode ser previsto, na verdade, ex ante, quer dizer, antes do falecimento, isso pode estar previsto já no contrato social, ou ex post. Nada impede que, depois do falecimento, as partes sentem e negociem a respeito daquela situação. Então, os sócios, os herdeiros, bom, queremos entrar, não queremos entrar, é melhor liquidar essa cota ou não, vamos fazer dissolução parcial? Não, tem um sócio interessado em adquirir essa participação, essa parcela de participação, e é feita essa transferência. Tá? Essa situação é mais comum em dois extremos. Uma, quando o sócio tinha uma posição de mero investidor de capital mesmo. Então, para a sociedade, pode ser interessante realmente só liquidar aquela cota-parte, e dependendo do impacto no caixa, ele vai querer ou buscar, a sociedade pode querer buscar, então, que um sócio adquira essa cota-parte, ou a própria sociedade, se ela tiver caixa, ela liquida e ela paga. Ou também pode acontecer numa situação em que o sócio tinha tamanha importância para a sociedade, pela sua atuação, pelo nome, às vezes a sociedade carrega o nome daquele sócio, né? E o herdeiro que lhe sucede, por exemplo, o filho, a filha, tem condições de assumir em seu nome, porque justamente carrega o nome, aquela pessoa que vem da família consegue, tem condições, já foi treinada, ou de repente até já entrou na sociedade antes, e ele falou assim, não, eu vou ficar com a cota-parte que era do meu pai e vou tocar adiante. Então, em qualquer hipótese, a gente sabe que, ainda que... Bebi mais uma aguinha de novo.
os sócios entendam, por força dessas previsões lá do 1028 do Código Civil, que não há uma necessidade de estipulação específica, porque o 1028 dá algumas estratégias de solução, o que eu recomendo é que definitivamente seja feita alguma previsão antecipada para evitar uma discussão antes e também seja feita especialmente, independente da decisão sobre ter ou não, uma definição antecipada sobre a forma de apuração dos haveres, para a gente saber como calcula essa participação, essa parcela de participação da cota-parte a ser liquidada, bem como principalmente a forma de pagamento. Tá? Isso porque, se confirmada a dissolução parcial, no cálculo do patrimônio a ser partilhado, pode haver um conflito, tanto, primeiro, na apuração do lado do ativo quanto do lado do passivo do balanço da sociedade. O STJ já decidiu, por exemplo, em dissolução parcial de sociedade limitada, que a apuração de haveres tinha que ser feita levando em conta o valor do fundo do comércio, que é composto por elementos incorpóreos como o aviamento. Mas como calcular o valor do aviamento? Da mesma forma, é importante também estabelecer parâmetros para deduções, dependendo de como estiver a situação de endividamentos, passivos e tudo mais. Então, por exemplo, a gente pode ter recorte no cômputo de dívidas já contraídas, mas não pagas, ou de pagamentos já realizados, mas em relação à antecipação, por exemplo, de contraprestações ainda não aproveitadas pela sociedade. Então, como a gente faz esse cotejo, como a gente faz essa comparação para saber a melhor forma de computar, no final das contas, qual é o valor e, em consequência, qual a parcela que cabe relativa àquele sócio falecido, né? E ainda sobre essa forma de pagamento, como eu disse, normalmente a gente estabelece que seja em parcelas, e parcelas que não impactem tanto o caixa da empresa, né? Se nada for dito, o nosso código ele até estabelece uma saída, aí já em outro dispositivo, no 1031, mas é uma saída que, para certas sociedades, pode ser bem perigosa, porque ele estabelece uma previsão, vai ser levantado um balanço especial, ok? E pagamento tem que ser feito em 90 dias da data de liquidação. 90 dias, dependendo da sociedade, do tamanho, do porte, do caixa, pode ser muito pouco. Isso pode inviabilizar o pagamento e, eventualmente, causar, inclusive, a liquidação da sociedade por conta do drama da sua situação financeira, né? Então, de qualquer forma, havendo uma divergência não dirimida, os interessados, a gente sabe que vão sempre, obviamente, poder buscar o judiciário para a tutela de seus interesses, mas, eventualmente, pode haver, ou um árbitro, né, pensando, já que eu também trabalho com arbitragem, também, se assim for escolhido para a tutela dos seus interesses, mas é importante que eles se preocupem antes para evitar essa situação dramática de repente, ter que recorrer a uma situação de litígio para buscar algo que eles possam ter negociado, pensado antes. Tá? Isso eu falei muito em relações limitadas. Já em relação às sociedades anônimas, o mais comum é a previsão, por meio já dos atos constitutivos, no estatuto, há regras gerais de giro da companhia, ok? Mas os caminhos para a questão de tratamento, de como a gente vai fazer transferência de cotas e tudo, não podem ser previstos, até por conta do que eu falei sobre a regra ser a transmissibilidade. Tá? Então, em relação às anônimas, a gente vai ter diferentes caminhos conforme a sociedade seja aberta ou fechada. Preciso lembrar que as sociedades anônimas elas contam com mecanismos diferentes um pouco, inclusive para dissociar o poder político do econômico, tá? Em classes de ações e tudo, né? E justamente isso, de alguma forma, facilita, pode dar solução a problemas de organização empresarial. Tá? A gente sabe que essa dissociação de poderes é um movimento que está acontecendo até também com as limitadas, porque agora a gente tem possibilidade de cotas preferenciais, mas essa é uma questão para as limitadas um pouco mais nova. Tá? Mas, voltando às anônimas, nas companhias de capital aberto, cujas participações, então, são necessariamente negociadas em bolsa, o tratamento, de certa forma, seria mais simples, porque se a regra é a transmissibilidade, a gente pode considerar que aquela ação ela vai ser apenas uma participação, um bem que pode ser alienado mais facilmente no próprio mercado, como um veículo, como um imóvel, com mais ou menos liquidez, dependendo da sociedade de que a gente está falando, mas é uma solução mais fácil. Diferentemente, acontece com a sociedade fechada, porque, justamente pela definição, ela é fechada, essa transmissibilidade não acontece tão facilmente, tá? E, especialmente, pode ser desafiadora em relação a questões de governabilidade, especialmente se o sócio falecido, por exemplo, integra o grupo de controle, se ele é controlador. Então, para fins de governabilidade, a gente vai ter outros mecanismos, e aí o mecanismo por excelência nas sociedades vão ser os chamados pactos parasociais, o famoso acordo de acionistas, né? Então, cumprindo lá os requisitos do artigo 118 da Lei das SA,
uma vez, inclusive, arquivado na sede da companhia, inclusive vincula a própria companhia, então, dá algum norte para todos os afetados, todos os interessados. É importante lembrar, inclusive, também que o acordo vincula os herdeiros. Herdeiros, na qualidade de sucessores, eles recebem o patrimônio do falecido, né, do autor da herança, com todas as características que ele tinha. Assim como um herdeiro vai receber um imóvel que esteja alugado, ele tem que respeitar o contrato de locação em vigor, ele vai receber uma participação numa sociedade também com os contratos em vigor relativos a essa sociedade. Então, pactos parasociais, acordos de acionistas também deverão ser respeitados. Tá? Bom, nas companhias fechadas, além desse instrumento do acordo de acionistas, a gente pode pensar nas regras de bloqueio, de preferência, opção de compra, enfim, tem vários instrumentos que a gente pensa quando a gente pensa em acordos de acionistas. E infelizmente, eu não estou com tempo para explorar muito, né, me detalhar aqui, mas a gente sabe que a gente pode ter manejos aí dessas regras. Tá? É verdade que essas restrições, especialmente nas fechadas, elas têm que ser detalhadas, têm que ser taxativas, porque, como eu falei, em regra, na lei das SA, as ações são transmissíveis. Por exceção, nas companhias fechadas, elas podem ser menos transmissíveis, mas em algumas situações elas podem ser, mas vão ser tratadas como excepcionais, mas podem dar também, de alguma maneira, algum caminho ali para dizer se o sócio, se o herdeiro do sócio falecido vai entrar ou não. E aí, nessas companhias fechadas, pensando em exceções, a gente pode pensar em mecanismos, assim, algumas restrições muito objetivas. Se quiser entrar, tem que ser um sócio com, no mínimo, tal idade, com tal nacionalidade, com tal profissão formada, dependendo de onde ele vai integrar. Se for apenas um sócio de capital, não, mas eu estou pensando em sócios que vão integrar ali a gestão da sociedade. Mas tem que ser critérios razoáveis, porque, obviamente, se esses critérios não tiverem vínculo com o que faz sentido para aquela empresa, regras de governança, esses critérios muito provavelmente vão ser considerados abusivos, eventualmente até passíveis de anulação, por exemplo, perante o judiciário. Bom, seja qual for a forma de organização societária adotada, a gente pode pensar também, para densificar aqui o planejamento pensando nessa perspectiva societária, ainda em outros documentos produzidos a partir da iniciativa dos sócios dentro dos seus âmbitos familiares, mas que têm uma função de estabilizar expectativas. Aí aqui eu estou falando, por exemplo, no âmbito da família, possibilidade de estabelecer protocolos familiares ou pactos familiares, vão ser firmados não pelos sócios entre si, mas por cada sócio individualmente com as suas respectivas famílias. Ele é um documento útil, principalmente, assim como o acordo de acionistas estabiliza expectativas entre os sócios na relação societária, esses pactos eles podem estabilizar expectativas dentro da família para evitar que os seus membros, de alguma forma, questionem aquele arranjo societário que foi importante e que trouxe receita para a família durante muito tempo. Né? A gente sabe, obviamente, que esse tipo de pacto não pode tratar, dispor da herança, né, até por vedação do 426 do Código Civil. A gente não está falando aqui, de jeito nenhum, em dispor sobre a herança de pessoa viva, tá? Mas nada impede a família de antever certas situações relacionadas ao falecimento e tentar estabilizar as expectativas em benefício não apenas da família, mas também da sociedade para garantir que aquele negócio continue em curso, tá? Em alguns casos, se a execuibilidade desses pactos familiares for realmente muito importante, pode ser recomendável, inclusive, é uma estratégia que eu já vi ser usada, já usei, né? Que os herdeiros assinem como anuentes nos próprios documentos societários, ou ainda, outra estratégia, que os herdeiros participem, ainda que apenas com uma cota ou com uma ação, porque a partir do momento que eles participam também, eles passam a ser sócios ou acionistas, e aí eles se vinculam nos termos societários já como partes. E aí realmente não vai ter essa discussão de, não, esse acordo aqui eu não concordei, eu não assinei, não tomei parte. Tá? Enfim, eu acho que, porque o tempo está mais apertado, eu não quero extrapolar muito aqui, né? A noite já está avançando, mas eu queria ressaltar basicamente que o planejamento ele é sempre conveniente, tá? Mas a medida da sua adequação vai variar caso a caso. Como eu mencionei aqui muito por alto, dependendo do tipo societário, a gente tem instrumentos diferentes. E uma ponderação que eu queria trazer também, ao mesmo tempo que a gente tem que avançar no planejamento, eu sou defensora, obviamente, do planejamento, mas é também reconhecer os seus limites. E reconhecer também que há um equilíbrio ótimo aí em pensar em planejamento e na intensidade do detalhamento que a gente vai trazer
para a família, porque tem um custo negocial muito grande, tá? Que não pode ser negligenciado. A gente sabe que, obviamente, tem um risco enorme em não planejar, mas, ao mesmo tempo, a gente querer trazer cada detalhe, às vezes, pode desgastar tanto que a energia que, de repente, estaria sendo usada por aquela pessoa, pelo autor da herança, seja para promover o seu negócio, para negociar com seus sócios, seja para estar com a sua família, pensar com a sua família, ele está gastando, não, mas se isso acontecer, e se aquilo ali, e se ele brigar, e se ela brigar, e se ele não se formar? Essa energia também, ela pode dissipar uma energia que poderia estar sendo alocada em outras coisas. Então, é só para a gente fazer essa ponderação. Acho que a gente sempre tem que ter essa visão crítica do nosso trabalho, até onde a gente deve ir para estar ajudando, efetivamente, e não apenas trazendo problemas, só dizendo, olha, tem esse problema que pode acontecer, tem esse também. E aí acaba sendo um advogado que fica só o portador das más notícias e não traz soluções otimizadas, razoáveis, né? Enfim, por vezes, a melhor solução pode recomendar, inclusive, a continuidade, por exemplo, da empresa, pensando empresa como atividade econômica organizada, lá como o legislador nos ensina, né? Mas não necessariamente da sociedade. E a gente pode pensar, talvez, em pensar em modelos que vão acontecer no futuro, de um desmembramento, de uma reestruturação societária, de uma cisão, em que, de repente, o nome do falecido fica com a família que vai, talvez, continuar o negócio de outra maneira, e o negócio principal vai ser tocado por uma junta, né, dos sócios remanescentes. Enfim, há soluções possíveis, várias, enfim, não vou me estender aqui, mas, independente da existência, da viabilidade, da continuação da empresa, da atividade, e com quais elementos, a gente sempre tem que considerar que nenhum sócio tem um direito absoluto à preservação da sua participação, dos seus interesses, assim como nenhum herdeiro é obrigado a se manter numa sociedade. Então, não adianta dizer, meu filho vai entrar no meu lugar. E se o filho não quiser? Ninguém é obrigado. A gente tem proteção constitucional a isso. Ninguém é obrigado a se associar, a se manter associado. Então, o advogado que atua nessa área de planejamento, ele tem que pensar antecipando possíveis conflitos, mas pensar também nessa coexistência de variadas posições, de variados interesses, e tem a ver com tudo que eu falei sobre a teoria dos jogos. A gente sempre tem que pensar nessas variáveis para pensar num planejamento que realmente funcione, para a gente não oferecer um documento que é lindo, mas que na hora que ele precisa ser aplicado na prática ele não vai acontecer como previsto pelas partes interessadas. É isso. Acho que para eu conseguir dar tempo, inclusive, eventualmente para perguntas também, porque a noite avança, Viviane ainda precisa falar, vou encerrar por aqui.